Oi, gente, eu sou a Maiara, bem-vindo ao meu canal. Meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Para quem não me conhece, sou jornalista, mestre em comunicação, mas isso não vai importar nesse primeiro vídeo, porque eu quero falar de endometriose. Quero falar da minha história com endometriose, como eu descobri o meu diagnóstico, é algo recente. Eu recentemente fiz a minha segunda cirurgia, tô gravando esse vídeo em janeiro, e eu fiz a minha segunda cirurgia da endometriose em novembro. E foi depois dessa cirurgia que eu recebi, de fato, o diagnóstico confirmado. E é desde o ano passado que eu tô aprendendo sobre endometriose, desde o ano passado que eu de fato investiguei o que aconteceu, o que acontece com o meu corpo, mas não foi a primeira cirurgia. A primeira cirurgia que eu fiz aconteceu em 2021 e eu perdi o ovário direito. Então, quando eu descobri ano passado que eu ia ter que fazer cirurgia de novo, eu estava com muito medo de que isso fosse acontecer de novo, que eu fosse perder o ovário esquerdo. Não sou mãe ainda, sonho em ser um dia, então muito das mudanças de vida que estão vindo junto com esse diagnóstico da endometriose desde o ano passado para mim, são as maiores mudanças que eu já fiz na minha vida e elas têm a ver com entender o diagnóstico, com entender a doença. Enfim, quero contar toda essa história, como que aconteceu, me senti inspirada a dividir, porque, como eu disse, já faz um tempo agora, desde março ano passado, mais ativamente investigando, foi quando comecei de fato fazer os exames com foco nisso, visitar os médicos com foco nisso. Tenho compartilhado e trocado com muita gente desde então, muitas mulheres, gente da minha família, primas minhas, que também têm o diagnóstico da endometriose, que estão vindo compartilhar comigo o que aconteceu com elas. Uma delas, por exemplo, que perdeu já os 2 ovários. Várias mulheres que já perderam os 2 ovários por causa de cisto, que eu conheço, que vieram compartilhar comigo. Ou, enfim, amigas que também têm endometriose, compartilhando o que ajuda elas. E isso tem feito toda a diferença, então me senti inspirada, vim fazer o meu relato. Já faz um tempo que eu quero ter um canal aqui no YouTube. Se você me conhece, me segue pelo Instagram, você sabe que eu adoro um vídeo longo. Algumas vezes eu postei alguns vídeos no meu Instagram falando da minha saúde mental e eu quero falar aqui também, mais pra frente, eventualmente, fazer vídeos com foco nisso, até porque também a minha saúde mental tá completamente, enfim, saúde mental tá completamente envolvida com a saúde do corpo inteiro, né? E toda muito da experiência da endometriose, com, por exemplo, as TPMs muito intensas, eu sempre tive, ainda tenho. Tudo isso envolve, né? Saúde mental, saúde física, mas nesse primeiro vídeo eu quero contar como foi mesmo que eu descobri esse diagnóstico agora. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que é um diagnóstico que demora anos, né, para muitas mulheres, que muitas mulheres têm os sintomas silenciosos, não descobrem, e às vezes só vai descobrir a hora que começa a pensar em engravidar e se depara com esse problema, o que tem um pouco a ver com a minha história. Uma doença que causa muita dor, né, uma doença crônica, assim. Teve um certo momento, assim, do ano passado que a minha qualidade de vida estava completamente abalada, muita dor, muito inchaço. É uma dor que ela não acontece só no ventre, né? Então, vamos lá. O que é a endometriose? Uma coisa que eu quero deixar clara é: eu não sou especialista em endometriose, eu sou só uma jornalista e uma mulher que vive com a doença. Quero plantar a sementinha do conhecimento, porque foi, para mim, foi assim, o diagnóstico, ele veio aos poucos, foi caindo a ficha conforme eu lidava com os cistos nos ovários e fazia os exames e tentava descobrir. Eu ia vendo certos posts nas redes sociais falando sobre coisas que eu estava me identificando, sobre o uso de concepcional, às vezes por muitos anos, que silencia os sintomas e daí eles vêm à tona depois que para. Foi o que aconteceu comigo. E os impactos que a alimentação e que os hábitos de vida têm. Então, quero falar, assim, das mudanças mais significativas que eu consegui fazer. Nada perfeito, mas eu consegui fazer mudanças
que estão longe da perfeição, mas que já fizeram muita diferença. Como eu disse, o meu ovário esquerdo tá aqui ainda, consegui salvar, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá atrás, em 2021, quando eu fiz a cirurgia do direito. Quero falar da diferença do cenário em que essa primeira cirurgia aconteceu e a segunda. Acho que o fato de depois da primeira cirurgia eu não receber o diagnóstico claro e ser guiada de forma clara com relação ao que eu podia fazer para melhorar a minha qualidade de vida, para prevenir que os cistos voltassem, além de simplesmente tomar anticoncepcional, né? Acho que numa linha do tempo, para fazer sentido essa história, vale falar que com 14 anos eu comecei a tomar anticoncepcional por conta de um fluxo muito intenso. Eu tinha começado a minha menstruação com 11 anos e daí com 14 foi a idade onde comecei a tomar anticoncepcional por já lá atrás lidar com um fluxo muito intenso. Só que daí um anticoncepcional, aí no Brasil, hoje fazem 10 anos que eu não moro mais no Brasil. Também uma outra história para outro vídeo que eu quero voltar aqui e contar. Mas agora isso importa porque as minhas 2 cirurgias da endometriose aconteceram aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava aí no Brasil, eu nunca tinha nem ouvido falar de endometriose, nunca nem porque dos 14 aos 24, eu tomei um anticoncepcional que foi a minha ginecologista ali da adolescência que me deu, então me adaptei bem e por esses 10 anos da minha vida ali, a minha menstruação ela não era uma questão para mim. Eu sempre lidei com os sintomas psicológicos de TPM, por exemplo, de forma muito intensa, mas cólicas, por exemplo, eu não tinha, às vezes nem percebia assim quando a minha menstruação ia vir, quando já me ia dar conta já veio, mas sem ter cólica antes, um fluxo controlado, enfim, um dos os efeitos, né, eu estava tomando o anticoncepcional para isso e de fato isso estava acontecendo, mas hoje entendendo que a endometriose é uma doença inflamatória, uma doença do corpo inteiro. Se tiver algum especialista assistir isso e eu falar algo errado, me corrija, por favor, nos comentários, mas de acordo com o que eu entendo hoje da endometriose. Seria como se o tecido de dentro do útero crescesse em outras partes do corpo, em outros órgãos do corpo, como se, por exemplo, quando a gente sangra durante a menstruação, como se esse sangramento também acontecesse em outras partes do corpo e lesões vão sendo formadas, pode acontecer no intestino, na bexiga, acredito que existem casos até no pulmão que pode acontecer. Uma coisa que estava acontecendo muito comigo no ano passado eram vasinhos no olho, estourados, manchas de sangue no olho, e conforme eu fui aprendendo sobre a endometriose, ouvi relatos de que até isso pode estar relacionado. Então, de fato, assim, como eu disse, chegou num momento assim que toda a minha qualidade de vida estava sendo impactada por lidar com a condição. Mas foi algo que começou a acontecer ali por volta dos meus 25 anos, então com 24 eu decidi parar de tomar anticoncepcional, porque estava num relacionamento estável, eu já estava tomando há muitos anos, já estava com hoje meu marido, na época meu namorado, estava numa fase de fazer muito detox, muito jejum, enfim, decidi parar. Depois dessa decisão que eu comecei a experienciar a minha menstruação, né, um fluxo muito intenso, talvez aquele fluxo intenso lá dos 14 anos que eu já tinha até esquecido, voltou, mas com isso assim, uma cólica incapacitante, porque daí vamos então colocar em perspectiva, né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito, conforme me aprofundo mais nesse assunto de endometriose, é que essa dor absurda, ela não é normal, né? Muitas vezes a gente ouve que cólica é assim mesmo, mas assim, pelo menos hoje na minha experiência, uma cólica que eu considero normal é uma cólica que eu vou tomar um remedinho e ela vai passar. Pelo menos na minha experiência, uma cólica assim que eu consigo gerenciar, às vezes até uma aula de yoga que eu faça com foco para isso mesmo, ajuda a passar. A cólica da endometriose é uma cólica que te deixa na cama, assim, pelo menos para mim é uma dor assim, você não consegue ficar em pé. A experiência que eu tenho é como se fossem nós, assim, na minha barriga, é uma coisa muito intensa. E normalmente vem associadas com problemas de intestino,
tendo ou diarreia ou constipação, os 2 se intercalando, é muito desconfortável. Entendo também, então, hoje que quanto mais inflamado o meu corpo tiver, mais eu vou experienciar esses sintomas. E isso está completamente ligado aos meus hábitos, principalmente de exercício e alimentares. E, por exemplo, algo que fez muita diferença na minha vida foi parar de beber todos os dias. Algo que por anos eu fiz. Esses são os tipos de diferença nos meus hábitos de vida que eu me refiro e quero pontuar, assim, que eu consegui fazer. E foi um processo longo, um processo que ele ainda está acontecendo. Como eu disse, eu tô longe da perfeição, mas os poucos ajustes que eu consegui fazer já estão fazendo muita diferença para mim. Então foi por volta de 2019 quando eu parei de tomar o anticoncepcional. Depois de um ano e meio, foi quando essas cólicas foram ficando cada vez mais fortes todo mês. E eu, de fato, comecei a sentir que tinha algo de errado, assim, que a dor não estava normal. Fui investigar e descobri que estava, de fato, com cistos nos ovários, um maior de 9 centímetros em volta do ovário direito. E daí o que os médicos me falaram na época é que tinha que fazer cirurgia, porque quando tá grande assim existe um perigo de torção e que se acontecer de torcer o ovário, né, ali com essa massa em volta, com o cisto, daí é uma cirurgia de emergência. E assim, o cenário, a diferença do cenário na época, eu ainda trabalhava como produtora, né, eu vim aqui para os Estados Unidos em 2016 para fazer um mestrado, me formei em 2018, 2019 foi quando eu comecei a trabalhar como produtora aqui de TV. Na época, ter filhos não era uma questão, tanto eu quanto meu marido, a gente já morava juntos na época, mas a gente estava com foco em estudar, em trabalhar os dois. Então, o cenário em que essa primeira cirurgia aconteceu foi na minha cabeça, na época, meio que, ok, tô com dor, eu tô com esse cisto, a gente vai tirar e eu vou voltar a trabalhar, a vida que segue. Eu acho que tanto não existiu um diagnóstico, por exemplo, um profissional me dizendo talvez seja endometriose, e aqui estão formas talvez que você possa lidar com isso, como também eu não estava interessada em olhar para os meus hábitos de vida e talvez entender o que eu estava fazendo para levar o meu corpo àquele estado. Hoje eu tenho consciência, foi uma ficha que vem caindo desde o ano passado, é que eu vivi uma vida completamente inflamatória. Os meus hábitos, desde tudo que eu comia, eu fui vegetariana por 6 anos, na época da primeira cirurgia eu era vegetariana, mas até isso, sendo vegetariana e daí trabalhando ali como produtora, na época em que a rotina ficou muito corrida, a rotina de trabalho, e eu estava sempre priorizando refeições rápidas, a base da minha alimentação praticamente, num certo momento, era só carboidrato, comia pão, macarrão, arroz, biscoito. Hoje, entendendo as necessidades do corpo para a produção de hormônio, para tudo, e como eu realmente estava com muita deficiência de proteína no meu corpo, enfim, são coisas que na época eu não estava dando atenção. Foi meio que tô com dor, a cirurgia aconteceu, eu perdi o ovário, mas como ainda tinha o esquerdo, segui a vida. Voltei tomar o anticoncepcional, mas daí estava morando aqui nos Estados Unidos. O que eu digo ser relevante pela diferença na formulação dos medicamentos. Então eu não consegui achar, acho que um anticoncepcional que fosse tecnicamente, não sei se compatível ou parecido com o que o meu corpo tinha acostumado, que eu tomava no passado, que eu tomei dos 14 aos 24. Por um período ali de 6 meses, eu tentei 3 anticoncepcionais diferentes e todos me fizeram muito mal. Ânsia de vômito e dor de cabeça, num ponto que lidar com aqueles efeitos colaterais, de novo, né, coisas que atrapalham nossa qualidade de vida. E de novo, decidi parar o anticoncepcional, que tinha sido a única coisa que tinha sido me passada como possível prevenção desses cistos, e seguir com os meus hábitos de vida nada saudáveis. Então, não prestando atenção no que eu comi, então comendo muito açúcar, muita cafeína, bebendo álcool todos os dias. Vou para uma perspectiva, faz um pouco mais de um ano que eu não estou mais trabalhando como jornalista, que eu me mudei de cidade por causa do emprego do meu marido, então esse ano passado a vida me deu essa pausa e a possibilidade de focar na minha saúde, não tá mais na profissão
caótica em que eu amava mais. Isso para dizer que essa segunda cirurgia veio no momento em que eu pude pausar mais e ter mais tempo para ir no médico, para aprender sobre endometriose, para encontrar profissionais diferentes. Eu me sinto muito grata por isso, porque eu acho que fez toda a diferença ter esse tempo. E eu sei também o quanto é difícil. Na época que eu estava trabalhando ainda, essas cólicas absurdas que eu estava lidando, né, conforme enquanto eu ainda não sabia o que estava acontecendo, eu pensava, mas não é possível. Todo mês eu vou ter que lidar com isso, assim. Eu passei uns 2 anos ali, vamos dizer, eu voltei a usar, por exemplo, calça jeans no final do ano passado, final de 2025, porque por maior parte ali de 2020 do ano 2025, 24, 23, eu tinha abandonado calça jeans, porque eu estava vivendo num estado de inchaço constante. Como eu disse, bebia todos os dias, comia muito açúcar, não comia proteína o suficiente, não me exercitava, vivia uma profissão estressante, constante contato ali com altos níveis de estresse, hábitos de sono nada saudáveis. Então, por exemplo, os 2 últimos anos ali que eu estava trabalhando como produtora, a minha rotina tinha se estabelecido na maior parte desses 5 anos e meio ali, eu trabalhei em horários diferentes, mas no geral, o horário que eu mais trabalhei foi da 13h30 às 22h30. Para mim, inicialmente pareceu perfeito, porque um horário de trabalho que se encaixava a como eu já vivia a minha vida. Sempre tive dificuldade de dormir cedo, desde a adolescência, desde pequenininha. Sempre fui de dormir tarde e gostar de dormir de manhã. Então, quando o meu profissional me deu essa possibilidade de meio de estabelecer a minha rotina dessa forma, eu acabei, então eu ia trabalhar ali 13h30 até as 22h30, chegava em casa por volta das 11h, e daí ali eu começava a beber meu vinho, ia começar a cozinhar, assistir alguma coisa. Normalmente era 1, 2h, às vezes eu estava começando a fazer comida, ia comer por volta das 3, 4, tomar banho. Ali no meu último ano, o meu horário de ir para cama estava estabelecido em 6h. Então dormia das 6h, acordava por volta do meio-dia, me arrumava e ia trabalhar. Então, enfim, hoje entendendo também o impacto do sono na produção de hormônios, como o ovário atua tão fortemente na nossa produção de hormônios, o sono, nossa principal forma de permitir que o nosso corpo se regenere e faça todas as funções que precisa para funcionar propriamente. Enfim, eu estava vivendo uma vida que ia completamente no contrário de permitir que tudo isso acontecesse no meu corpo, né. E eu acho que foi aí que essa inflamação foi se agravando. Resultado, ano passado, os cistos voltaram. Em março do ano passado, fui fazer exame de rotina e estava com, mais uma vez, 9 centímetros, tinham 3 cistos, né, um de 9 centímetros em volta do ovário, mais 2 menores do lado. Estava me causando muita dor, medo do cisto estourar, medo do ovário torcer com o cisto, então eu tinha medo de me exercitar, e as dores cada vez maiores, e chegou num ponto, assim, que essa dor, esse estufamento que eu sentia, ele se tornou meio que crônico. Então eu tinha, esses sintomas de dor, de desconforto o mês inteiro, e daí quando vinha o meu ciclo menstrual, se tornava insuportável mesmo, assim, de me deixar na cama, enfim, de impactar mesmo a minha habilidade de seguir com a vida normal. Como eu disse, não é uma cólica que passa com um remedinho, com uma bolsa quente. Comecei a ir em médicos diferentes inicialmente. A ginecologista que me viu não me apresentou nenhum plano que não fosse cirúrgico, o que eu de início recusei, porque eu estava com muito medo de perder esse ovário esquerdo, né, a diferença, como eu disse, no momento de vida em que essa segunda cirurgia veio, no momento que hoje, eu com 32 anos, vou fazer 33 em março, hoje eu penso em ser mãe, hoje eu e meu marido, a gente tem esse sonho, hoje essa conversa, ela existe no nosso relacionamento. Então, esse sonho começar a surgir junto com talvez a possibilidade de perder completamente a habilidade de gerar uma vida, caso eu perdesse
o outro ovário ali e tudo mais. Isso tudo me causou muito medo, me causou muita ansiedade. De primeiro momento eu recusei essa cirurgia e fui tentar encontrar mais médicos, entender o que que eu podia fazer para ajudar o meu corpo, enfim, e salvar esse meu ovário esquerdo. Fui para uma segunda ginecologista. Essa segunda ginecologista, então, me encaminhou para 2 especialistas diferentes, um oncologista e um médico de fertilidade. Enquanto isso, acho que tem várias pessoas que eu quero agradecer nesse vídeo. Uma delas é a Sara Gagliardoni. A Sara, eu conheço ela desde a minha época do balé. Assunto para outro vídeo, minha história com a dança. Mas enfim, a Sara é alguém que a gente se estudou na mesma escola de balé, a gente se formou pela mesma escola de balé. Então sempre segui ela da vida inteira, porque conheci ela a vida inteira. E daí, além de bailarina, a Sara, por sorte minha e de muitas mulheres, também ela se tornou educadora física, foi estudar nutrição também. Ela tem síndrome de ovários policísticos, então usa da própria experiência e do conhecimento para ajudar outras mulheres. E o conteúdo dela, conforme o conteúdo dela foi aparecendo para mim, falando sobre endometriose, síndrome de ovários policísticos, resistência à insulina, anticoncepcional como sendo algo que, na verdade, só silencia os sintomas e, né, não trata a doença, esse conteúdo começou a aparecer para mim e foi a base, assim, o ano passado, para eu conseguir ir em médicos diferentes e conseguir tomar a decisão certa. Então, por exemplo, a Sara, ela tem o Clubinho, que hoje é uma plataforma online com vários profissionais e daí ali dentro tem várias aulas sobre essas doenças, né, como ela chama de descompasso evolutivo. Uma dessas profissionais dentro desse clubinho é a Lu, outra pessoa para agradecer muito, Luciana Barreto, que é quem dá as aulas dentro do clubinho focadas em endometriose. Então, conforme eu fui tendo acesso a esse conteúdo por meio da Sara, por meio da Lu, eu fui entendendo as mudanças de vida necessárias para eu conseguir melhorar mesmo a minha saúde, para melhorar aquelas dores e conseguir chegar num ponto em que essa segunda cirurgia fosse algo ali que fosse limpar as lesões, mas com plena consciência de que se eu não mudasse os meus hábitos de vida, logo podia chegar no mesmo lugar de novo. Por exemplo, se tomando o anticoncepcional, talvez ele silencie ali a atividade nos ovários, mas se o seu corpo continuar inflamado, essas lesões podem aparecer em outros lugares, né? É uma dor que se estende, né? A dor da endometriose, para mim, assim, a forma como eu experiencio essa dor, ela começa no ventre, ela se estende pelas costas, ela desce pela perna. Nessa época ali em que eu trabalhava e que eu chegava no fim do dia, ainda ia fazer comida, nesse momento do fim do dia, ficando por muito tempo em pé ali, era o momento que eu mais sentia dor. Então, de fato, fica muito difícil, né? Fica difícil ser funcional, fica difícil viver com tanta dor, com a dor crônica, assim, com dores tão intensas como a endometriose traz. Então, muito do que eu tenho feito no passado, então, para colocar em perspectiva, eu não parei de beber álcool 100%, fiquei ali ano passado um período de 3 meses, sem mesmo, ali, de maio a setembro, sem consumir nada de álcool, e daí desde então eu tenho consumido, digamos que assim, uma taça de vinho por mês, versus Maiara do passado bebia uma garrafa de vinho todas as noites. Minha relação com o consumo de álcool também acho que é assunto para um outro vídeo, mas foi hoje, né, entendendo o quanto o álcool é inflamatório por si só, os efeitos do álcool são devastadores, né, desde do cérebro, do intestino, no corpo inteiro. Era algo ali que eu estava constantemente colocando no meu corpo, então só de quebrar esse hábito diário já fez muita diferença. Minha alimentação também, como eu disse, eu voltei a comer carne em 2023. Eu voltei a comer carne e hoje sinto que eu sou muito mais saudável comparado ao período que eu era vegetariana. Sei que isso é um assunto complexo, delicado, que existem vários lados, mas da minha experiência pessoal, né, eu acho que a questão é, quando a gente não consome carne, ter ali um consumo de proteína que atenda às nossas necessidades, é importante uma
alimentação variada de fato, né, entre muitos legumes, vegetais e grãos e cereais, enfim, que porque daí cada alimento ali com seu pouquinho de proteína te dá tudo que você precisa, né, o que pelo menos para mim dependia de ter tempo de cozinhar muito. Então quando a minha rotina se tornou muito corrida, eu comecei a dar preferência só para as refeições rápidas, então um pão aqui, uma bolacha ali, um arroz, um macarrão, foi quando acho que essa deficiência, né, de proteínas e de nutrientes foi se tornando maior. Eu lembro que eu cheguei num ponto, assim, que eu estava sempre com fome, eu comia e eu estava sempre com fome. Então, reintroduzir a carne e ter esse conhecimento em termos do que o meu corpo precisa para que a produção de hormônios e tudo mais aconteça de forma eficaz, tem feito muita diferença. Dá para fazer um vídeo todo falando só sobre essa minha questão com o vegetarianismo. Mas aí então, no ano passado, quando essa segunda ginecologista me encaminhou para 2 outros especialistas, um deles foi um oncologista, que foi quem eu vi primeiro, e me aconselhou a remover não só o ovário esquerdo, como o útero também. Me disse assim, né, considerando o meu histórico e considerando evitar problemas no futuro, a recomendação dele era essa. Então, de fato, né, fiquei muito assustada. Todo o meu foco no passado estava em não perder esse ovário, quanto dirá mais o útero também, né, com 32 anos. Começando a entender que se isso acontecesse, eu ia ter que fazer reposição hormonal. É algo que me deu uma pequena perspectiva. De maio a dezembro, eu tomei um remédio para endometriose mesmo, para diminuir ali a atividade nos ovários e tentar diminuir os cistos. Esse remédio, basicamente, o que ele fez foi levar o meu corpo a um estado de menopausa. Então, também ali por 6 meses ano passado, eu experienciei sintomas de menopausa, eu acho que foi uma pequena demonstração, assim, dos impactos mesmo que essas mudanças hormonais causam. Senti muita dor nas pernas, muita fadiga, alterações de humor, nem se fala. Então não é fácil, né? Enfim, depois de ver esse oncologista, o médico que eu cheguei, um médico de fertilidade, que foi com quem eu fiz a cirurgia, e chegou com uma outra abordagem, assim, se mostrou muito afim de salvar o meu ovário, me explicou exatamente como o porquê a cirurgia era tão delicada. Algo que aconteceu ao longo desses 6 meses foi que, mesmo tomando o remédio, essa massa em volta do meu ovário continuou crescendo. Quando eu fui para a cirurgia, estava com uma média ali de 12 centímetros, acredito, em volta do meu ovário esquerdo, né? Porque esses cistos 3 cistos estavam meio que se juntando, foi assim que uma das médicas explicou para mim. O que esse médico de fertilidade me explicou foi que ele disse: "Imagina que a gente vai tentar drenar uma laranja, mas que a pele dessa laranja é fina como a pele de uma uva, e que é por isso que é tão delicado, por isso que existe o risco de, né, às vezes perder", enfim, me explicou tudo isso. Eu senti a segurança nele de tentar a cirurgia, né, já estava ali no há meses tentando melhorar a alimentação, me exercitar mais, que eu estava fazendo de fato, mas também as inflamações estavam muito severas. Então, decidi fazer e deu tudo certo. Como eu disse, a cirurgia aconteceu em novembro. Em dezembro, eu pude parar de tomar aquele remédio. Agora, voltei a menstruar e daí o último ponto assim que eu quero tocar, essa última menstruação que veio depois disso tudo, foi algo. Hoje eu tô sem tomar remédio nenhum, tô só controlando o meu estilo de vida com a, né, alimentação, exercício. Isso já tem feito uma diferença enorme. E daí, quando a minha menstruação voltou, ela voltou de forma completamente gerenciável. Tomei um remedinho nos 2 primeiros dias ali, uma cólica, que passou, que enfim, que eu não precisei parar a minha vida e ficar de cama para lidar com a dor das cólicas, o que para mim mostra que o meu corpo está num lugar muito melhor, né, com relação à inflamação, o que de fato também os exames que eu fiz no começo do mês com o médico após a cirurgia mostraram que agora tá tudo bem, pós-cirurgia, tudo limpinho. Mas eu acho que a principal mensagem que eu quero passar nesse vídeo, se você é alguém que lida com endometriose, que está em busca desse diagnóstico, que está tentando entender a condição, acho que entender que a cirurgia de fato ela não é uma solução, né? Ela é ali uma contenção de danos quando essa inflamação está muito severa, mas que o que faz diferença mesmo, né, em termos de aprender a lidar com a condição no dia a dia, a diminuir as dores, a diminuir os impactos negativos que vêm com ela, são as mudanças nos hábitos de vida.
que com certeza é o mais difícil de tudo, né. É isso, a mensagem que eu queria passar nesse primeiro vídeo, espero que tenha ficado clara, espero que ajude. Eu volto para falar mais, eu acho que essa questão de a busca do diagnóstico correto é algo que é muito importante para mim, tanto na minha saúde mental como física, e a importância da gente encontrar os médicos certos, enfim, para ter as orientações certas. E como eu disse, quanto mais eu converso no meu dia a dia mesmo com pessoas sobre endometriose, sobre a minha experiência, mais outras mulheres trocam comigo, também falam dos sofrimentos delas e das dificuldades delas. E nessa troca eu tenho aprendido muito mesmo. E essas lições são o que estão me permitindo a fazer essas mudanças pouco a pouco. E como eu disse, ter mais qualidade de vida. A gente escorrega ali, às vezes não se exercita tanto, às vezes não come tão bem, mas o importante acho que é entender o que que as nossas ações estão causando no nosso corpo e daí usar isso sempre como motivação para voltar pro lugar do foco do que é melhor pra gente. É isso, obrigada se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.